querido, graça e paz, você que nos assiste nesta manhã, neste dia. Que bom podermos um pouquinho mais aprender das disciplinas espirituais que são tão importantes. E segundo um autor que eu gosto muito, ele diz que as disciplinas espirituais são exercícios de sobrevivência espiritual. Numa dessas disciplinas hoje eu quero compartilhar com você sobre a prática da espera. Esperar. A prática da espera, ela é aquela arte de aguardar tranquilamente a hora e o tempo de Deus, sem deixar de fazer o que é da nossa competência e sem fazer o que é da competência de Deus. Deixando de lado toda a impaciência, todo esmorecimento. Nós somos muito apressados, hoje nós não sabemos mais esperar. Vivemos numa ansiedade terrível, né? Esse dia eu estava numa ansiedade daquelas que você conhece muito bem, talvez tenha passado por isso, querendo fazer as coisas muito rápido, minha mente estava acelerada. Eu passei por um desses canteiros de obra da nossa canaleta, dos famosos ônibus de Curitiba, e havia um senhor sentado, colocando de volta e fazendo uma ornamentação de uma calçada de pedras. E ele pegava um martelo e pegava uma pedra por vez, colocava encaixada e batia aquela pedra até encaixar, pegava outra e batia. E ele estava sentado assim com as pernas abertas, tranquilo, parecendo aquelas crianças que brincavam. E só de olhar para aquilo eu disse que o Espírito Santo ajude a aquietar a minha alma. E aquilo foi uma experiência tão interessante que serviu naquele dia para eu me aquietar e esperar. Jesus esperou 30 anos para iniciar o seu ministério. Ele esperou 3 dias para ressuscitar. Ele esperou 40 dias para ser elevado aos céus e ainda está esperando a hora de voltar em poder e glória para nos buscar. Jesus tem os tempos certos e a Bíblia fala que nós também devemos discernir os tempos. A prática da espera, ela é difícil. Ninguém sabe esperar mais hoje em dia. Porque nós temos a impaciência, nós temos a pressa, nós temos a ansiedade, que é um mal enorme hoje em dia. Nós não conseguimos parar mais para pensar em alguma coisa específica ou ter a atenção em uma coisa só. Agora mesmo, enquanto eu falo com você, é muito provável que você esteja já buscando algo mais interessante ou algo que já te chama mais a atenção. Nós temos o imediatismo hoje em dia muito grande, queremos as coisas para ontem. Se alguém não responde a uma mensagem nossa, nós já ficamos achando que não viram, ou que estão demorando, ou que estão nos desprezando, e assim é a vida de hoje. Nós temos que aprender a lidar com todos esses elementos que torna a espera dolorosa e angustiante, né? Um erro é não esperar nada. O outro erro é não saber esperar. Precisamos olhar muito para isso, ficar muito atentos. E nós, segundo a palavra de Deus, precisamos ter um comportamento adequado para a espera. O primeiro comportamento que nós temos que desenvolver, e é lógico pedir para que o Espírito Santo nos ensine, é a confiança. Diz lá a palavra de Deus em Salmo 40, versículo 1 assim: esperei confiadamente no Senhor, e Ele se inclinou por mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esperar com confiança no Senhor. A segunda característica de um comportamento espiritual saudável é a espera paciente.
A espera paciente. Lá em Hebreus capítulo 6, versículo 15, nós encontramos um versículo muito especial que fala assim: e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Abraão não era só o pai da fé, mas era o pai dos pacientes. Esperou muito para ter filhos, esperou muito pela promessa, esperou tanto para ter um lugar onde achava que era ideal, mas ele foi considerado o homem da fé, porque uma das suas características era ser paciente. O paciente vai mais longe, o impaciente vai mais rápido, mas nem sempre chega. O paciente, ele chega no mesmo lugar, mas vai mais devagar. Uma terceira característica é a espera tranquila. A palavra de Deus diz lá em Abacuque 3, versículo 16, é o versículo do apesar dos apesares. Quando ouvi tudo isso, fiquei assustado e os meus lábios tremiam de medo. Mas ele disse: portanto, vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. A pressa por justiça é muita, mas Abacuque ousou: vou esperar tranquilo, mesmo que sua espera fosse muito, muito longa. E nem mesmo houve uma resposta favorável aos seus anseios. Afinal de contas, na sua oração, a resposta que ele teve era: você vai ter que esperar um pouco mais, porque vai ter que passar pelo tempo dos babilônios. Uma quarta coisa é a espera ousada. Lá em Romanos 4, 18, a Bíblia fala da ousadia. Diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu. Contra a esperança ele creu. Então são atitudes espirituais da espera. Como você está esperando? Você está orando a Deus para que desenvolva a característica da espera? E olha, hoje, muito mais do que antes, você vai precisar de muita graça de Deus para desenvolver isto. Mas se você se empenhar na espera, você vai ter mais qualidade de vida emocional e mais qualidade de vida espiritual. Ainda sobre a espera, tem alguns fatores práticos para a nossa vida que nós precisamos ficar atentos. Por exemplo, é preciso aprender a esperar o fim das tempestades. Aqueles que são períodos que nem sempre curtos de provação, de tentação, de enfermidade, de luta e também de oposição. Isso são algumas espécies de tempestade que nós passamos e nós precisamos esperar. Quando você alimenta a certeza de que sempre estará a ajuda de Deus presente com você ao longo das tempestades, você vai ficar mais fortalecido. Bem diz a palavra, ali no Salmo 30, versículo 5, diz: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria, ela vem pela manhã. Os dias após tempestade são lindos e nós precisamos ficar muito atentos e não perder a esperança. Ou quando também no meio do infortúnio não perdemos a confiança em Deus e repetimos corajosamente como Jó dizia. Jó, na sua angústia, dizia: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó tinha essa confiança, mesmo apesar de todas as coisas adversas que vinham acontecer com ele. Também é preciso esperar, nesse momento de tensão, a esperar a hora de Deus, o tempo de Deus. Gosto de uma música de um ministério, Renascer,
que fala sobre a hora de Deus. Em determinado tempo, a ministra de louvor diz: olha, Deus não vai chegar atrasado, mas adiantado ele também não vai chegar. Ou seja, é na hora certa, né? Ele sempre tem um momento de responder às nossas orações, ele sempre tem um momento certo de nos acudir e jamais deixará que passemos por provações maior do que aquelas que podemos suportar, como diz lá em 1 Coríntios 10, 13. Nós encontramos que ele não nos dará tentação maior do que aquelas que podemos aguentar. Ele tem a hora para tudo. Teve a hora de Jesus vir, mesmo que tenha passado 400 anos desde a última manifestação profética. Ele tem a hora certa de enviar o Espírito Santo. Ele tem a hora certa de livrar-nos das tentações. Ele tem a hora certa de vir buscar os seus. Ele tem a hora certa até com aqueles anjos preparados para exercer o seu juízo, né? Então ele tem hora, dia e mês para serem liberados, conforme você pode conferir lá em Apocalipse, capítulo 9, versículo 15. Espere a hora de Deus. E como diz o ditado popular, cuidado para não morrer na praia. Às vezes você nada, e na hora que vai pisar no banco da areia para ficar em pé, desiste. Fique firme, não se desespere, temos toda a eternidade para resolver todos os assuntos. Também é preciso aprender a esperar a hora da evolução dos acontecimentos. Todos os acontecimentos relacionados com a vida de José, por exemplo, por mais estranhos e injustos que parecessem no tempo, ele tinha uma ligação com os propósitos imediatos e posteriores de Deus na vida de José e de todo o povo de Israel. Você pode ver isso lá em Gênesis 45. Nós devemos entender essa sucessão harmoniosa de acontecimentos como um período de gestação até que os planos de Deus se concretizem. Espere os acontecimentos evoluírem melhor. Alguém disse que não se pode enxergar bem quando as águas estão turvas. É necessário acontecer a limpeza e a decantação da água para poder ver melhor na sua cristalinidade. Enquanto você vive por momentos confusos, espere. Não se intrometa demais. Nosso problema é que nós nos intrometemos muito em coisas que não entendemos e que poderíamos esperar. Também é preciso aprender a esperar a resposta à oração. Qual é a resposta da oração? Você ora, eu oro e vamos concordar aqui, né? Nem sempre é no momento que você quer e nem do jeito que você quer. E nem é do momento esperado. E nem a resposta nem vem pelos mecanismos que você acha que viriam. Geralmente, se você crê, Deus vai agir de forma muito sobrenatural por uma pessoa improvável, por uma situação improvável e de um jeito improvável. Afinal, a isto chamamos de milagre. As respostas dos meios que nós conhecemos não são milagres, são respostas naturais a processos humanos, né? Então nós precisamos olhar muito para isso. Então, por exemplo, Isaac e Rebeca esperaram 20 anos para finalmente se tornarem pais de Esaú e Jacó, em resposta à oração. Algumas das nossas orações só serão plenamente atendidas por ocasião da vinda de Jesus. Por isso que a atitude do salmista lá no capítulo 5, versículo 3 dos Salmos diz: de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Também é preciso, aprender a esperar a direção de Deus para a sua vida. Nem sempre a direção que parece lógica e certa, ela coincide com aquilo que você espera, ou coincide com a vontade de Deus para a sua vida. É preciso deixar a oração ali de molho,
temporariamente à parte até a manifestação certa de Deus. Paulo, por exemplo, queria continuar na Ásia, mas Deus queria Paulo na Europa. E ele precisou entender isso. Então daí a atuação do Espírito Santo impedindo a viagem que ele empreendia para a Bitínia, né, e o apelo macedônio. Depois você pode ver lá em Atos 16. Paulo queria uma coisa, Deus queria outra. E era preciso discernir. Às vezes você está pedindo a Deus uma resposta, ou faz uma oração, mas você tem que esperar a direção dele. E você só vai ter isso com a atitude de espera e meditação e confiança. Deus não... Geralmente ele tem os seus meios e nós devemos discernir, né? É preciso também, às vezes, esperar, aprender a esperar até a morte. Há pessoas que estão doentes, amarguradas de ânimo, que foi o caso de Jó, que estão cansadas de tanto ver prosperar o mal, é o caso do profeta Elias, ou que estão ansiosas para estar com Cristo, que é o caso de Paulo, embora já não queiram viver, elas estão também ali proibidas de provocar a própria morte. Veja, várias situações que homens e mulheres de Deus queriam, olha, prefiro morrer do que estar aqui, prefiro estar com Cristo, mas é preciso a hora de Deus, não é? Porque nós somos proibidos de provocar a própria morte. Eu ministrei uma palavra há um tempo atrás, se você buscar lá no YouTube, nas minhas pregações, você vai ver lá, o título é Dessignificado a Sua Vida. Ali a gente trata um pouquinho sobre a morte e o desejo de morrer de muitas pessoas, né? Esperar, que coisa magnífica. Então o ponto central de hoje é este: você sabe esperar? Se não sabe, é um bom exercício espiritual. Vá com calma, assunto por assunto, não tenha pressa. Então, para você pensar um pouquinho, eu quero pensar com você aqui. Você é capaz de esperar a evolução dos acontecimentos para descobrir com acerto o que Deus quer de você? Você tem essa capacidade, né, de esperar as coisas evoluírem até que eu diga, vou esperar pela vontade de Deus, porque vai ser bom para a minha vida. Quando a gente fala nisso, esperar a vontade de Deus, né? Por que a gente fala assim? Porque Deus quer que a gente fique obedecendo, Deus quer que a gente quer nos tratar como fantoche, marionete, fazer só o que Ele deseja, esses pensamentos de deuses gregos. Não é nada disso. Tudo que Deus tem para nós, na sua vontade, é para nosso bem, nossa felicidade, é para o nosso bem-estar. A palavra de Deus não é um cercado de prisão, ela é uma delimitação para a nossa segurança e felicidade. Esperar é a maior qualidade e a maior bênção que alguém pode ter. É viver sem pressa. Eu sempre digo que aquele que ganhou a eternidade em Cristo Jesus perdeu a pressa. Por que somos tão apressados? Não é? Temos que desfrutar a vida a cada dia, a cada momento. Sou criança, quero ser adolescente, agora eu quero ser adulto, agora eu quero trabalhar e conquistar tudo. Não vejo a hora de me aposentar. Ora, quando a gente chega a hora de aposentar, você já tem mais passado do que futuro. Vai ter menos tempo para ver o sol, para ver as pessoas, para ver as coisas boas que tem no mundo, apesar dos Covids, apesar dos trombadinhos, apesar das injustiças, tem muita coisa boa, tem o sol na praia, tem o sol no seu quintal, tem as plantas que você cuida, tem as pessoas que você ama. Para que a pressa? Quem ganhou a eternidade perdeu a pressa. Temos todo o tempo do mundo que Deus tem reservado para nós. Então, no seu entender, qual é a maior tentação da espera? Olhe a Deus, peça a Deus. O Senhor, Ele é paciente
E Ele gosta muito daqueles que são pacientes, que é, segundo Ele, um fruto do Espírito Santo, a paciência. Que Deus te abençoe e que este ponto central te ajude a respirar mais fundo, invocar o nome do Senhor e aguardar na sua paciente ação em nosso favor. Deus te abençoe ricamente. Um grande abraço. Este é o desejo do meu coração.